Olá, bem-vinda ao podcast das borboletas. Aqui é um bate-papo real com mulheres reais que não têm medo nem vergonha de contar pelo que elas passaram, porque elas sabem que quando elas contam, quando elas são vulneráveis, elas geram testemunho aí do outro lado. Então escute essas histórias sabendo que está disponível a liberdade para você. E hoje eu tenho uma borboleta aqui do meu lado. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês e eu quero que vocês recebam essas histórias e anotem as chaves que Deus vai dar para a sua vida. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Oi, meu nome é Kelly, eu tenho 51 anos e há 2 anos praticamente eu conheci o Voe Borboleta. Desde então eu tenho estado num processo de crescimento e de liberdade constante. Começou em 2019 com a primeira conferência que eu fiz parte e eu trabalhei nessa conferência e confesso que fiquei frustrada, porque trabalhei e não consegui aproveitar tudo que tinha para aproveitar. Mas, Deus é perfeito em tudo e Ele, por meio da Gisá, Ele apresentou o Metamorfoses. E foi realmente uma mudança. Eu fiz parte da primeira turma online e foi ótimo, porque eu conseguia ir e vir várias vezes nas aulas. E a primeira aula, que é sobre vozes, para mim foi tremenda, porque eu sentia que eu ouvia vozes, mas eu misturava tudo, era tudo muito junto e misturado. E quando eu comecei a aprender sobre ouvir a voz e quem falava, para mim foi um divisor de águas. Por quê? Eu consegui perceber a voz do meu pai e consegui perceber todas as mentiras que eu ouvia, e muitas delas eu aceitava e vivia naquelas mentiras. E vivendo numa mentira, você começa a ser escravo disso e vivendo numa constante opressão. Então tinha coisas que eu tinha, promessas que eu tinha do Senhor e que eu não conseguia alcançar porque sempre estava ouvindo a voz errada. Então comecei a ouvir a voz correta, a voz do meu pai. E tive muitas experiências nesse período, das vozes. Aí eu já não tinha mais essa condenação, eu podia ou não aceitar aquela ligação a cobrar, que é muito efetivo. A explicação da José é muito clara nesse sentido, porque a praticidade, o que ela traz para o nosso dia é muito prático e muito leve. Você não trabalha com algo que é fora da tua realidade, não, é para o teu dia a dia. Então eu podia entender dessa maneira. Outra experiência maravilhosa foi no Souk, porque eu sempre me cobrava de ser perfeita, de ser organizada, de ser limpa, de ser metódica em certas coisas. E quando eu fiz o Souk, foi muito engraçado, porque eu coloquei a música e deitei e eu dormi. Olha aí, ó, para quem não conhece, o soaking é você simplesmente não ficar lá pedindo, falando, orando, fazendo alguma coisa. Você só fica relaxada sem fazer nada. E aí destrói, né? Desconstrói o que a gente tá acostumado. Desconstrói. Dormi. E aí quando eu acordei, já tinha terminado, já tinha parado de falar, eu voltei a gravação e falei, agora deixa eu ver o que eu perdi. E aí, ok, ela diz bem assim, se você dormiu, não tem problema. O pai gosta de ver você dormindo. E naquele momento Deus falou assim, realmente, eu gosto de ver você descansando. Quem pediu para você trabalhar tanto? Uau! E foi muito tremendo ali no chão, na sala da minha casa. E eu falei, Deus, verdade. E eu parei com aquela condenação de falar assim, puxa, eu posso descansar, eu posso dormir, eu posso. Eu sempre vivia com uma impressão, Gisá, que alguém me vigiava e dizia assim, agora você não pode descansar, você tem que fazer. Nossa, que feio você dormir no meio da tarde, que feio você deitar na tua cama e assistir um filme, que feio isso. E aquilo ali para mim era terrível. E aí, nesse dia que o Senhor falou aquilo para mim, quem pediu para você trabalhar tanto? Eu falei, meu Deus, o Senhor não queria que eu trabalhasse mesmo. E desde então, eu tenho vivido isso. E é muito bom, é muito especial, porque à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui buscando, à medida que eu vou ouvindo o Senhor, eu vou ficando mais leve.
eu não tenho a cobrança da religiosidade, de saber que eu tenho que fazer, tenho que performar para ser aceita pelo meu pai. Não, eu posso ser o que eu sou com o meu pai. E é muito gostoso, muito bom isso. Depois dessa situação, né, a gente vai crescendo, vai buscando, vai querendo conhecer mais. E aí nós fizemos um trabalho, né, da leitura de um livro juntas. E isso para mim foi maravilhoso, aconteceu recente. Eu vivia, mesmo passando por tudo isso, ainda tem situações que Deus tem tratado na minha vida, e isso é maravilhoso, porque daí eu não me conformo e não vou ficar parada no tempo, mas eu continuo buscando no Senhor. E o Senhor me mostrou, há um mês mais ou menos atrás, uma prisão que eu vivia, que era falta de perdão. E essa falta de perdão não era para uma terceira pessoa, era comigo. Algo que eu fiquei presa durante 27 anos. 27 anos? 27 anos. E quando eu me vi nessa situação, para mim foi muito complicado. O Senhor começou a tratar, aí no dia que Ele fez esse tratamento, que ele falou comigo em relação ao perdão, que eu não tinha me perdoado, que eu tinha deixado isso escondido, foi libertador, foi maravilhoso. E em seguida, isso aconteceu na sexta-feira à tarde, na sexta-feira à noite, eu consegui ministrar pessoas e foi muito tremendo, porque as mulheres que vinham para a gente ministrar na dinâmica do espelho que nós fizemos, o Senhor me mostrava como uma veia, ela estava parcialmente entupida. Então saía um fluxo de sangue, pouquinho, mas saía. Ele conseguia mandar o oxigênio, né, para todo o corpo. Mas aquele perdão e aquela cura que ele tinha feito naquela tarde, ele simplesmente limpou toda aquela veia. Então o sangue ele jorrava muito forte e muito poderoso. E aí eu falava assim, puxa Deus, e naquela noite Deus fez tantas coisas e falou tantas coisas para mulheres que eu consegui experimentar tudo. Eu sabia que eu sentia, que eu ouvia, que o Espírito Santo movia de uma forma tão tremenda. E eu falava as coisas para as mulheres e eu não tinha dúvida que aquilo era de Deus. Era muito forte. Senti que o Espírito Santo falava através da minha pessoa, através da minha vida. E quando a pessoa, às vezes eu nem perguntava para ela se aquilo fazia sentido ou não fazia sentido, simplesmente ela dizia assim, você está falando tudo. Meu Deus, é Deus. E teve uma das mulheres que foi ministrada, o Senhor pediu para eu cantar. E eu falei, meu amor, você me perdoa, porque olha, realmente eu só vou cantar porque Deus está mandando, porque eu realmente não tenho voz para cantar. Mas eu vou cantar para você, porque o Senhor mandou. E eu cantei para ela, e ela me olhou e disse assim, agora eu sei que é Deus falando comigo. Porque essa música é a música que eu canto todo dia para o Senhor. Uau! Que Ele fala comigo. Então, isso é para Ele está me dizendo através da tua vida, que realmente é Ele falando comigo. E Ele falava de situações e lugares que ela louvava a Deus, que eu nunca tinha visto aquela pessoa. E Deus falando que de tudo aquilo da vida dela e o que Ele gostava que ela fazia, de louvar, de cantar, a refeição dos filhos. E quando Ele me mostrou essa veia jorrando, eu falei, Deus, eu não quero perder isso nunca mais. Eu quero que esse canal fique aberto sempre para o Senhor e que o Senhor possa fazer da minha vida aquilo que o Senhor me criou. Porque quando Ele me criou, Ele não pensou, agora vai nascer a Kelly, agora vai ser a Kelly, então agora eu vou ver um propósito para ela. Não, Ele já tinha um propósito para a minha vida, e aí eu vim e eu quero cumprir esse propósito na Terra. Muito bom, muito bom. Quais foram as principais prisões, assim, que você pode dar nomes? A gente gosta muito de dar nome porque desmascara, né? Às vezes alguém tá ouvindo ali e fala, puxa, eu também vivo isso é uma prisão, né? Quais são os principais casulos e, assim, coisas que te prendiam na tua jornada e que você descobriu a liberdade? Né? Porque às vezes as pessoas já estão tão conformadas, né? E que você descobriu a liberdade e hoje vê o quão é bom viver livre nessa área. Quais são essas principais áreas aí que você pode citar pra gente? Eu posso falar sobre a mentira, né? Um dos casulos que era mentira mesmo, por causa do que eu via.
Eu tinha a condenação da vergonha, e tinha a condenação propriamente dita, porque quando eu não conseguia, quando eu não liberava esse perdão para minha pessoa mesmo, Gisá, eu me sentia muito condenada. Eu não me sentia no direito de falar, eu não sentia no direito de servir. Tinham situações que eu dizia, eu não vou avante porque não vai rolar, eu não consigo. Então a condenação, né, essa falta de perdão que existia me trazia muita condenação. E de estar, né, na presença de Deus da forma que eu quisesse, deitada, sentada, dormindo, eu também não via isso. E isso para mim era um dos casulos muito terríveis. Que ali eu vejo um nome que eu posso dar para esse casulo, né? Era mesmo também uma condenação. Uma religiosidade, talvez, de ter que fazer de um jeito? Pode ser essa perfeição de, eu tinha que fazer certinho, eu tinha que... Podia ninguém estar me vendo, né? Como eu falei no início, parecia que alguém me vigiava, olhando assim, você não pode deitar agora, você tem que lavar a louça agora, você tem que fazer desse jeito. Tem que ser assim, tudo muito correto. E às vezes eu escutava essa voz mesmo, falando essa voz de, não pode fazer, não pode descansar. Imagina, que coisa feia, se chegar alguém na tua casa e ver essa louça aí em cima da... Então era uma cobrança constante. Né? Acabou vivendo como uma escrava, né? Tava te escravizando essa voz, né? Um pensamento que vem na tua mente, né? Exatamente. Então, eu resumo muito, né, e com uma condenação constante, né, aquela cédula que Jesus rasgou quando ele veio, né, para mim essa cédula não tinha sido rasgada ainda, né, parecia que sempre eu tinha que estar pagando, eu tinha que estar fazendo bem feito para ele me aceitar, fazendo bem feito para ele me aceitar. Olha aí, né, a gente fala tanto das vozes e fica bem claro, né, qual é a voz que nos condena? Qual é a voz que, né, não vai nos autorizar, vai dizer que nós estamos condenadas? É a voz do inimigo. E aí você conseguiu perceber que essa voz não era sua e nem era de Deus, porque as pessoas acabam confundindo, achando que é a própria voz ou que é Deus falando, e Deus não vai nos condenar, Ele veio para tirar a condenação, não é? Que testemunho precioso, isso é muito precioso. Maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu posso dizer que eu sou livre, né, que eu vivo em liberdade e que essa liberdade realmente foi dada por Cristo na cruz do Calvário, e eu não tenho dúvida disso, de viver essa liberdade. As pessoas podem não entender sobre uma liberdade, mas quando você consegue se desvincular da mentira e da prisão, você consegue entender o que é uma liberdade. E você nunca mais aceita a viver aprisionada de novo. E você quer crescer, crescer e crescer para quê? Para que cada vez mais você seja livre, para que você seja aceita pelo teu Pai. Você não vai andar mais se comparando com as pessoas, porque você vai dizer, meu pai diz que eu sou linda, eu sou linda. Meu pai diz que eu sou livre. Meu pai diz que eu sou bênção, eu sou bênção. Ninguém mais consegue colocar nada na tua cabeça que não seja aquilo que o teu pai fala de você. Então eu sempre escuto o que o meu pai fala de mim, o que ele fala sobre a minha pessoa. Né? Eu busco isso na palavra, o que ele pensa de mim. E eu busco isso na minha intimidade com ele, o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor quer de mim, Pai. E como é que é a Kelly hoje, pra gente finalizar, né? A Kelly em liberdade, vivendo dessa forma. Como que você se vê hoje, o que você faz, ou reage, ou vive? Como que é a Kelly livre? Eu sou muito alegre, eu vivo muito feliz, canto, danço para o Senhor, lavo a louça cantando, dirijo cantando, sempre estou alegre, sempre busco ter um coração grato ao meu pai por tudo que ele tem me proporcionado. E falo para ele assim, pai, eu quero ser uma menina bem comportadinha, uma filha bem comportadinha, porque eu quero logo estar com o Senhor, poder abraçar e ter uma vida eterna junto com o Senhor. É para isso que eu caminho hoje. E para a gente encerrar, 30 segundos para você dizer ali para as mulheres que estão nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, a mensagem da sua vida, o que você quer entregar para essas mulheres, o que tem disponível para elas. Aproveite esses 30 segundos aí para deixar a mensagem da Kelly para essas borboletas que nos ouvem. Meninas, eu quero deixar para vocês que é possível a gente ter uma vida
plena aqui na terra. Nós temos cantado muito que os céus desçam aqui na terra e Ele está aqui todo o tempo, todo momento. Nós temos essa acessibilidade pelo Espírito Santo que se move em nós. É possível você ser livre, é possível você ser filha, é possível você ser mulher e é possível você ter uma vida em conjunto com tudo isso para que possa ajudar outras pessoas também a encontrar aquilo que você encontrou. Então, é possível, a força está dentro de você. Por quê? Porque o Espírito Santo move-se dentro de você. E isso não tem segredo. Isso é você chegar em qualquer lugar, não vou nem dizer para você ir para o teu secreto, mas em qualquer lugar é só você clamar e falar: Espírito Santo, agora, eu e você, me ajuda. E Ele vem. Então busque, porque é possível, mulher, é possível você ser livre e é possível você voar. Isso aí, voo e borboleta. Até o próximo episódio do podcast das borboletas. Até mais!